Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Saudades de vocês, mas a gente não pode deixar de compartilhar a palavra de Deus, né? Já que a gente não está podendo nos reunir, então a gente vai ter essa lição pela internet, eu espero que vocês gostem. E como está todo mundo comemorando a Páscoa, vamos falar sobre a Páscoa? Como que ela começou? Vocês sabem dessa história? Então é assim, nós sabemos que todo mundo gosta de coisas novas, né? Eu também gosto. Quem que não gosta, né? Quando começa as aulas, mochila nova, caderno novo, caixa de lápis de cor novinha. E quando faz aniversário, ganhar presentes, como é gostoso, né? Roupa nova, brinquedo novo, tudo é muito bom. O novo, ele é maravilhoso, todo mundo gosta. E Deus também gosta. E Deus preparou coisas novas para nós. E a Páscoa é uma lição que nós vamos aprender sobre o novo de Deus que tem preparado para nós. Mas antes a gente tem que começar lá no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E no Antigo Testamento começa toda a história do povo de Deus, começa a falar como Deus criou as coisas, que tudo era tão belo e perfeito, até que o pecado entrou na humanidade, através da desobediência de Adão e Eva. Todos nós sabemos disso, né? E aí, Deus também já começou uma promessa que Ele providenciaria um Salvador para nos redimir de todo o pecado. Então, Deus também separou um povo para Ele, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Tudo isso está lá no Antigo Testamento. E Deus tinha ordens muito importantes para o povo de Israel. Uma das ordens era que quando as pessoas pecassem, elas precisariam do perdão. E como que Deus perdoaria elas? Através de um sacrifício de um cordeiro. Então, o povo de Israel antigamente tinha esse costume de sacrificar um cordeirinho que tinha que ser sem nenhum defeito para ter os seus pecados perdoados. Era uma ordem de Deus. E ainda no Antigo Testamento a gente tem a história do povo de Deus, o povo hebreu que foi levado como escravo no Egito. Nós tivemos recentemente até uma novela, né, que fala das 10 pragas, do povo no Egito, como o povo de Deus sofria, e era mais ou menos isso mesmo. O povo de Deus, eles viviam como escravo no Egito. E Deus, de uma forma maravilhosa, providenciou a libertação desse povo. E ele usou 10 pragas. Na 9ª praga, Deus já mandou uma ordem para Moisés dar ao povo, que para a 10ª praga acontecer, o povo de Deus teria que matar um cordeiro, era um animal para cada família, e tinha que ser um cordeiro também sem defeito. E sacrificar esse cordeiro, com o sangue desse cordeiro, eles iriam pintar as portas de suas casas. E esse cordeiro seria assado e comido, sem deixar nada. O povo tinha que comer tudo. Além desse cardápio de cordeiro assado, o povo tinha que comer pães asmos e ervas amargas. Vocês já comeram ervas amargas? Ninguém gosta do amargo, né? Quem já provou jiló? Jiló é bem amargo. Então o povo tinha que comer ervas amargas para lembrar de como era a sua vida como escravo. Não era nada doce. Então era uma forma deles lembrarem. Os pães asmos significa pães sem fermento. A gente sabe que o fermento, quando ele penetra na massa, ele altera todinha. E o fermento aqui representa o mal, representa a corrupção, representa o pecado. Então, Deus queria que o povo comesse os pães sem fermento, sem nenhuma alteração. E assim também representando na nossa vida, que a nossa vida não deve ter pecado, não deve ter nenhum tipo de mal. Tem que lançar fora todo o fermento. Esse era o cardápio do povo de Deus, poucas horas antes de acontecer a 10ª praga. Porque a 10ª praga iria matar todos os primogênitos do Egito. Ia ser uma praga que iria trazer e que trouxe muito pranto para o povo egito. Mas aqueles que obedeceram a palavra de Deus e colocaram sangue nas portas, o sangue do cordeiro novinho, sem pecado,
aliás, sem nenhum defeito. As pessoas que obedeceram essa palavra de Moisés, o anjo passou por cima. O anjo não entrou nessas casas e preservou todos os primogênitos de Israel. Aliás, você sabe o que significa Páscoa? Páscoa significa passagem sobre ou passar por cima. Entenderam agora a 10ª praga? A Páscoa, o anjo passou por cima. Então, as casas que tinham o sangue do cordeiro nas suas portas, o anjo passou por cima. Então, gente, a primeira Páscoa foi comemorada há muito tempo atrás e foi no Egito, num tempo de grande sofrimento, o povo de Deus. E o Novo Testamento? Cadê o Novo Testamento, né? Até agora só falamos do Velho Testamento. O Novo Testamento, quando Deus cumpriu sua promessa de enviar um Salvador, aí nasce o Novo Testamento. O Novo Testamento é o novo de Deus para nós. Tinha um homem chamado João Batista. João Batista, ele anunciava o Salvador. Nós sabemos quem é o Salvador, mas as pessoas antigamente não sabiam quem era o Salvador. E João, ele fazia esse anúncio. E certa vez, João Batista estava com uma multidão e aí aparece Jesus. E ele aponta o dedo para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só o que Deus preparou para nós, o seu povo, um novo Cordeiro. E crianças, na época que Cristo foi crucificado, era justamente a época da Páscoa. Então, com certeza, o povo estava se preparando para essa celebração. O povo estava sacrificando os cordeiros, preparando, temperando para poder assar, estavam preparando os pães asmos, estavam colhendo as ervas amargas. Todos eles estavam nesse mesmo propósito da Páscoa. E aí Deus preparou para nós essa Páscoa, um novo Cordeiro, onde quem iria ser sacrificado seria o próprio Filho de Deus. É o que diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o novo de Deus para nós, um novo Cordeiro. Assim como o Cordeiro lá antigamente no Egito, muito tempo atrás era sacrificado para celebrar a Páscoa, tinha que ser sem defeito, Deus enviava a nós o Filho dele para ser esse Cordeiro sem defeito. E assim pagaria pelo pecado de toda a humanidade. A morte de Cristo deu um basta a todos os sacrifícios. Basta o sacrifício de Cristo para nós termos os pecados perdoados. E nós sabemos que Cristo morreu. Era bem nos dias da Páscoa, os que estavam antecedendo a Páscoa, e todos estavam nessa ansiedade dessa celebração. E Cristo morreu numa sexta-feira, né? E as Marias, né, que aparecem na Bíblia, né, nem puderam cuidar de forma assim do corpo de Cristo para poder sepultá-lo. Mas tinha um homem chamado José, ele era José de Arimateia, também seguidor de Cristo, ele era rico, ele que pediu autorização para Pilatos para poder sepultar o corpo de Jesus. E foi ele que providenciou um túmulo novo do nosso Salvador. Um túmulo que nunca havia sido usado. E antigamente os túmulos eram assim, uma rocha, tinha uma pedra bem pesada, como se fosse a porta, né? E as Marias, por ser já Páscoa, então rapidamente sepultaram o corpo de Cristo. E por ser já chegando o dia de sábado, eles obedeciam à lei, não podiam fazer nada no sábado, descansaram. Mas no domingo pela manhã, elas foram levar perfumes, bálsamos para cuidar do corpo de Cristo. Mas ao chegar lá no domingo de manhã, elas se surpreendem. Sabe por quê? Porque o túmulo, a pedra, estava retirada. Quem retirou? Aquela pedra era tão pesada, e ao entrar naquele túmulo, elas viram um anjo, e o anjo falou assim: o que vocês procuram não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Imagine a cena delas falando com um anjo
que o Salvador, que o nosso Senhor Jesus havia ressuscitado. Essa é a nova mensagem de Deus para nós. Uma nova verdade. Jesus ressuscitou. Olha só que alegria. A promessa de Deus se cumprindo mais uma vez. E o próprio Jesus falou que ele deveria padecer, que ia acontecer todas essas coisas, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que os discípulos esqueceram disso. As pessoas que seguiam Jesus acabaram esquecendo. Quando Jesus morreu, elas ficaram tão tristes, tão desapontadas. Falaram, puxa vida, e tudo aquilo que ele falava pra gente? Eles esqueceram, porque só se atentaram ao sofrimento. Esqueceram da promessa de Deus. Mas no terceiro dia, Deus cumprindo mais uma novidade para nós, para todo aquele que crê em Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E não demorou muito, Jesus apareceu para os seus discípulos. Eles puderam ver as mãos de Jesus, que tinha, né, a marca dos pregos, o lado de Jesus que havia sido furado com a espada. Eles viram tudo aquilo, puderam crer realmente nas promessas de Deus. Menos um, que quando Jesus apareceu a primeira vez, o Tomé não estava na casa reunido com eles. Aí quando contaram para Tomé, não, eu não acredito. Eu só acredito vendo. Passou-se algum tempo, Jesus aparece novamente para os discípulos e Tomé estava lá, presente. Ficou de queixo caído, né? Eu acredito que sim. E aí Jesus chama ele, Tomé, vem aqui, põe sua mão aqui, ó. Aqui também. Olha, agora você crê que eu ressuscitei? Bem-aventurado os que não precisam ver para crer. E Tomé deve ter ficado até meio envergonhado depois dessa chamada de Jesus. E fica uma lição aí para nós, né? A gente tem que crer. A gente não vive pelo que vê, mas pelo que nós cremos. E a gente crê em Deus, né? E esse sacrifício de Cristo, essas coisas novas que a Páscoa nos traz, essa nova vida, o novo cordeiro que Deus deu para ser sacrificado por nós, nos traz e nos faz uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, sabia? Aqueles que creem nesse sacrifício se tornam nova criatura, porque Deus nos dá agora uma nova vida. Agora é Deus habitando em nós. Então, todo aquele que crê no sacrifício de Cristo tem essa nova vida, se torna uma nova criatura. Amém, crianças? Espera aí, eu estou falando da Páscoa, né? Eu falei de coelhinho? Eu falei de ovo de Páscoa? Não, em vez de coelho, eu falei cordeiro. Em vez de ovo de Páscoa, eu falei pães asmos e ervas amargas. Então, crianças, a Páscoa para nós não é representada por um coelho, por um ovo de Páscoa, mas sim pelo sacrifício de Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição. Por isso nós devemos celebrar a Páscoa com grande alegria, porque foi através dela que nós temos nova vida e hoje somos nova criatura em Cristo. Amém? É o que diz esse versículo, que diz assim, ó. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, esteja em Cristo, seja uma nova criatura. Que Deus abençoe vocês. Um forte beijo e abraço e até a próxima. Tchau!